Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Pelo santo evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Os meus pensamentos estão tão acima dos vossos caminhos, os meus caminhos estão tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Quando a gente olha de um ponto mais alto, a gente consegue enxergar melhor, não é? Os pensamentos e os caminhos do Senhor estão acima dos nossos caminhos e dos nossos pensamentos, como o céu está sobre a terra. Deus conhece tudo de nós, porque Ele nos observa tal como somos. Às vezes a gente, quando está se arrumando, a gente olha no espelho e a gente identifica aquilo que a gente constrói para nós mesmos, não é verdade? Se você põe uma roupa, você olha e essa roupa está boa ou não ao seu gosto. Seu cabelo arruma, olha-se. De repente, se você olhar de lado, você nem quer olhar de lado porque a barriguinha aparece. Você quer olhar de frente, né? Porque aí, estou bem. Mas você não consegue ver você totalmente. O outro que te vê melhor, não é? Um pouquinho. Te vê melhor, mas não te vê completamente. Nem vê aquilo que você vê, nem vê aquilo que realmente você é. Vê aquilo que Ele vê com o olhar dele. Mas Deus nos conhece totalmente. Deus enxerga como nós queremos ser e ver a nós mesmos, os nossos desejos. Deus enxerga como os outros veem a nós.
mas Deus sabe como nós somos verdadeiramente, realmente. E Ele tem condições sim de pesar todas as coisas, com o devido peso, com a devida justiça, com a devida clareza. E aí tanto que no Evangelho hoje, Ele sabe tudo de nós. Mas se a gente for olhar na história, o que aconteceu? O homem tinha uma vinha e queria contratar trabalhadores para esta vinha, não foi? E o que é uma vinha? Uma plantação de uvas, né? Uva faz suco de uva, mas enfim, faz vinho. E a linguagem do vinho, que é a linguagem da alegria, da vida. E o vinho novo, o vinho que é Jesus, que traz a vida eterna. Então eles estão sendo contratados e contratadas para trabalhar em um lugar onde se produz aquilo que vai produzir o vinho, que é símbolo da vida. Então nós somos trabalhadores dessa vinha. Veja como é a história. Na história, o homem sai cedinho, não é? De madrugada. Isso é até meio irregular. Uma pessoa sair de madrugada para contratar trabalhadores. De madrugada se supõe que as pessoas estão até dormindo. Mas ele saiu de madrugada, logo cedo. Depois, mais tarde, ele sai novamente. E depois ao meio-dia. E depois à tarde. Já no finalzinho do dia, ele sai. A cada um, ele promete o quê? Ele diz diferentemente para as pessoas. Ele dá o pagamento que é justo. Não é? Logo no início, cita-se no Evangelho, que é uma moeda de prata. Pelo quê? Por dia. Não é uma moeda de prata por hora, não é uma moeda de prata por dia. Estabelece-se. E depois ele continua dizendo o que é justo. Darei o que for justo. E sai durante o dia todo. Simplesmente quando ele chega no fim, ele diz: vocês aí na praça, né? Se não me engano, o que é que estão fazendo aí, desocupados, sem fazer nada? Aí, o que é que eles respondem para ele? Ninguém nos contratou. Olha que a gente está vivendo uma fase de muitas pessoas dizendo isso, né? Ninguém nos contratou. É um desânimo, não é? Ninguém nos contratou. Quando eu escuto essa frase no Evangelho, toda vez me dá dó, compaixão por essas pessoas. Acredito que Jesus, quando o dono da vinha, quando olha, dá compaixão. Ninguém nos contratou. Porque até uma música de Gonzaguinha, não é? Diz: e sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre e se mata. Não dá para ser feliz. Dá para ser feliz? Eu vi essa semana, a gente vê tantas coisas na TV, mas a gente tem que pensar as coisas que são realmente de Deus, boas. Eu vi essa semana na TV um pessoal que estava distribuindo cestas básicas. E costuma, numa favela, num lugar, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei. Costuma fazer isso. Só que a quantidade de cestas que eles conseguem arrecadar tem diminuído bastante por conta da dificuldade financeira, econômica e tudo mais, da situação. E aí eles estão lutando, continuam lutando. O que me chamou a atenção não foi isso. O que me chamou a atenção foi um homem desempregado já há um bom tempo, um jovem, pai de família, que pedreiro parece, alguma coisa assim, e que foi pegar a sua cesta básica, mas olhou e disse: gostaria de fazer alguma coisa.
E aí olhou, viu que precisava ser capinado o ambiente. Ele pegou a enxada e foi capinar, para retribuir aquilo que ele estava recebendo, para também participar daquilo tudo. Porque tudo ali é um contexto. Existem as pessoas que dão porque têm. Existem as pessoas que vão receber porque não têm. Existem as pessoas que distribuem. Muitas até talvez nem tenham tanto, nem tenham condição de dar, mas estão ali distribuindo para poder oferecer também algo de si. Percebe? Isso é a dignidade do ser humano. Ele na sua dignidade, ele quis fazer algo. Isso me lembra um companheiro de seminário, que não cabe aqui dizer, hoje já é padre, mas ele é acostumado a trabalhar, e ele era meio que arrimo de família, mas quando vai para o seminário, não podia, teve que abandonar tudo, o trabalho. E aí estava lá no seminário, porque a família é pobre, sem absolutamente nada, nada. Trabalhava numa paróquia que mal dava a passagem para ele poder ir para lá. E era uma dificuldade imensa. Aí um dia eu cheguei e disse, olha, aceita isso aqui, esse dinheiro, essa ajuda. Ele meio que não quis, eu botei dentro do breviário. E assim, aí tá certo. Eu digo, quando você puder, você me paga. E aí, daqui a um tempo, ele chegou com um tercinho e me deu de presente. Como uma forma de dizer, eu estou vivo. Então essas pessoas que estão aqui no último momento da sua vida, da sua caminhada, ou do dia, vamos dizer, diz o que é o Senhor, ninguém nos contratou, mas Deus é nosso Pai e nos ama, e nos contrata, e nos chama. Cada um de nós, ninguém passa pela vida sem que Deus chame. Num determinado momento, eu estava escutando hoje um comentário sobre isso, de que a vinha é como a nossa vida. O trabalho da vinha é o tempo. Eu achei interessante essa reflexão e concordo. O trabalho é o tempo. Algumas pessoas são chamadas e atendem o chamado logo cedo. Há quanto tempo você vem para a missa? Há quanto tempo você trabalha na igreja? Às vezes começa-se cedo, em coroinha, às vezes numa catequese, e aí continua, às vezes desde sempre, mamãe e papai trouxe para a missa, mas às vezes não, às vezes a gente sai, volta, mas às vezes a gente passa a vida toda sem procurar Deus. Mas Deus não deixa de nos procurar. Então, quando Ele chama, no nosso tempo, seja qual for a idade, se ouvir hoje a voz de Deus, não deixe de atender o chamado. Diga sempre, Senhor, aqui estou. Vamos dizer? Diga outra vez. Mais uma vez. Diga sempre em sua vida, cada dia que amanhece, que surge, sabe, acorde com essa palavra para Deus, Senhor, aqui estou. Porque quando a gente diz isso, a gente diz para Ele, mas a gente também diz para a gente, que a nossa vida tem sentido em Deus. O nosso dia a dia, por mais dificuldades que a gente tenha, Deus nos chama e nós temos um valor diante dele. Tanto é que ele, no fim, ele faz o quê? Ele chama aqueles, justamente, ele pede que aqueles que estavam sem ser contratados por ninguém, que já estavam sem esperança, que estavam num vazio de vida, aqueles fossem os primeiros a ser chamados. Sabe por quê? Porque os caminhos e os pensamentos de Deus são diferentes, estão acima de nós e nos veem.
não estão acima para dizer que é maior do que, porque Deus é maior do que nós, mas Ele não precisa disso. Ele diz acima como o céu da terra, para dizer que Ele vê tudo como é, Ele sabe tudo, e mesmo assim nos ama. Aí chama primeiramente os últimos, porque sabe o que é que vai acontecer, e acontece. Os outros reclamam, se queixam, sinal de que a gente é chamado e muitas vezes a gente não consegue entender o valor do chamado. Porque a moeda de prata, na realidade, está significando aí a vida eterna. E a vida eterna não tem medida, não tem preço. Entende? Não tem mais vida eterna e menos vida eterna. Não tem, sabe, mais para mim, menos para você. Porque essa é a dinâmica que a gente está acostumado a viver. Uns têm mais, outros têm menos. Mas Deus nos deu tudo para todos. E aí não tem essa importância de o tempo. Eu estou te pagando, o preço é pela vida. Deus nos deu a vida gratuitamente. E Ele nos dá a vida eterna também gratuitamente. Só que Ele quer que a gente trabalhe, para que a gente compreenda o significado, assim como aquele homem compreendeu. Aquele homem foi para a fila pegar a cesta básica, mas compreendeu o significado do todo que estava acontecendo ali. O valor das coisas não está, alguém deu porque tem mais, outro não tinha, recebeu. Não, o valor está no tudo. O valor está na partilha. E a partilha está em todos. Em quem recebe, em quem oferece, em quem deu, em quem distribui, quem organiza. Tudo ali é de Deus, vem de Deus, porque tudo ali é amor. Então aquele homem que diz, não, eu tenho que participar também disso aí. Eu não vou só receber, eu vou capinar, fazer alguma coisa em benefício daquilo tudo. Compreende? O outro que disse, não, eu vou te dar também um presente. Não por orgulho, mas para dizer, eu estou vivo, eu estou participando, eu te agradeço por aquilo. Eu vou partilhar só para finalizar, para não me estender muito, que ultimamente eu tenho me estendido muito. Vou partilhar novamente de um estudo que fiz, que a gente, os padres, fizemos. E eu achei muito interessante. O padre estava falando acerca da campanha da fraternidade e ele discorria sobre a parábola do samaritano. Quem aqui já ouviu falar do samaritano? O samaritano, o homem foi espancado, roubado, jogado ali. Passou o escriba e o sacerdote, né? Depois passou o samaritano e pegou ele, levou para uma hospedaria e deixou pago até. Então, ele estava fazendo uma dinâmica nisso, uma comparação, dizendo a ótica do ladrão, do assaltante, a ótica do escriba e do sacerdote e a ótica do samaritano. Na ótica do assaltante, ele dizia, o que é teu é meu, e o que é meu. Ou seja, o ladrão quer tudo, o que é seu e o que é meu. Você não fica com nada, eu fico com tudo. A ótica do escriba e do sacerdote dizia, o que é meu, o que é teu, ou seja, a indiferença. Eu vou com a minha vida e te deixo aí com a tua desgraça. Compreende? No fim, o samaritano que chega na ótica dele, que é a ótica de Jesus, o que é teu, o que é meu pode ser teu também, se você precisar. Se somos de Cristo, a gente tem que buscar na palavra de Deus o que é de Deus para nós. Está à disposição. É esse o prêmio que Ele oferece quando contrata para a vinha, sabe? É a gente compreender o que é que Deus quer, o amor que é para todos. Quando o amor é para todos, quando a gente compreende,
a gente consegue, por exemplo, eu quando vejo um tatu morto na estrada, como vocês já viram, né, ultimamente nas cenas das queimadas, me dá dó daquilo ali. Me dá dó também da gente perder, de ver os fazendeiros, você tem um sítiozinho em pânico porque está perdendo tudo ali. Então a gente, como cidadão, como cristão, a gente também reza e se compadece e deseja e procura fazer o que for possível para ajudar de alguma forma naquilo ali. Quando a gente vê as pessoas que morreram com a pandemia e que estão ainda se sacrificando, por exemplo, quando eu estou em casa, eu me acho forte, me acho um fraco, como foi dito essa semana, que quem fica em casa é fraco. Não, é um equívoco. A gente deve pedir oração por quem diz isso. E quando a gente vê essas pessoas nos bares, enchendo, lotando as coisas, os jovens sem máscara, sabe? Ou quando a gente vê até na igreja alguém não querer usar máscara, a gente, o padre está batendo de novo nisso, porque nós não saímos ainda. Pernambuco está o estado no Brasil em vermelho, Pernambuco e Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro está. E é preciso que a gente tome consciência e cada um diga: por que está falando isso em relação ao Evangelho? Porque o Senhor nos convida para trabalhar em sua vinha. Se somos de Deus, por exemplo, se você vê o padre fazendo alguma coisa errada ou falando alguma coisa errada, tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele e dê algum jeito de chegar para o padre e dizer: padre, isso que o senhor disse, reflita. Isso que o senhor fez, reflita. Entende? Não é porque é o padre que você tem que concordar com tudo que ele faz. Se ele não estiver em Cristo, na palavra de Deus, não concordo. E hoje em dia, nós estamos assim. Nós concordamos, aceitamos todas as coisas, como se fosse indiferentemente. Então, nós estamos juntos com os escribas e fariseus. O que é teu, o que é meu, é meu. Não pode ser assim. Se a gente concorda com as pessoas, se a gente gosta, eu gosto muito de uma pessoa e essa pessoa me diz coisas que eu concordo, mas também faz coisas que eu não concordo, porque não é o que eu acho, mas o que Deus acha. Ele está nos chamando para a vinha. Se somos de Cristo, nós temos que ser de Cristo o tempo todo em nossa vida. Quando chega no fim da nossa existência, diz São João da Cruz: no entardecer da vida eu serei julgado pelo amor, porque diante do amor eu vou conseguir ver a minha vida. Quanto na minha vida eu fui capaz de amar? Amar não como eu penso, mas amar mesmo como Deus. Como foi dito essa semana, a caridade, né? Tudo passa. A fé, a esperança passarão, mas a caridade, que é o amor de Deus, ficará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não tiver cuidado...